Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para refletirmos acerca da Boa Nova, os ensinamentos do nosso mestre, do nosso amigo, do Meigo Rabi. Lembrando a todos que desejarem, para este momento, trazer o recipiente com água, que será magnetizado pela equipe espiritual que nos sustenta no trabalho, no dia a dia, em nossas casas, onde quer que estejamos. Que eles possam depositar sobre essas águas o remédio salutar a todos nós que aqui convivemos, desde as nossas plantinhas, aos nossos animais, aqueles que tiverem. Então fiquem à vontade se assim desejarem. E para nos prepararmos para o início deste momento sublime, onde Jesus adentra ao nosso lar, um convite especial para blindar com os nossos corações e o nosso pensamento numa só vontade, num só desejo, de estar mais próximo dele. Vamos ler uma página do livro Minutos de Sabedoria do nosso irmão Carlos Torres Pastorino. 167. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a sua saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. O que não é, senão, fora da caridade não há salvação. Quando os Espíritos nos ensinaram como entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros e perdão de todas as ofensas. Então, que não nos permitamos mais ir contra as leis do amor, esse amor que é a essência, a caridade, o amor em ação. Fechemos os nossos olhos, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, em nome do nosso Meigo Rabi, que sempre nos disse, onde um ou mais estiverem ali reunidos, estarei ali para estar com vocês. Mesmo ainda afastados fisicamente, mas unidos através do nosso pensamento e da nossa vontade, desejamos, Senhor, que Tu adentre ao nosso lar, mas principalmente que esse Cristo que já existe dentro de cada um de nós possa entrar em sintonia contigo. Obrigada, Senhor, pelas palavras, mas principalmente pelo seu exemplo. E com a ajuda dos bons espíritos, possamos trilhar neste caminho rumo à nossa perfeição. Que possamos, na noite de hoje, absorver os ensinamentos vindos da doutrina dos espíritos que vem nos explicar de melhor forma o Evangelho, a sua vida, as leis divinas. Fiquem conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, vamos então abrir aqui o que o Evangelho tem para nos trazer de mensagem na noite de hoje. Vamos aqui. Bem-aventurados os aflitos. Caiu aqui no esquecimento do passado, item 11. Vamos ver o que diz sobre essa misericórdia do Pai e nos proporcionar o esquecimento do passado, para que possamos não nos arraigar diante da culpa ou da vaidade por aquilo que já fizemos no passado. Então vamos lá. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Ora, como podemos duvidar da sabedoria do nosso Pai? Tudo que vem dele, com certeza, é o melhor para nós. É que nossa imperfeição ainda, como crianças espirituais que somos, não conseguimos entender e ver com essa ainda limitada visão o que é realmente necessário para nós, como espíritos, evoluirmos. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Como falamos no início, poderíamos cair no sentimento, na vibração de culpa por aquilo que fizemos de mal a nós e a outros, ou exacerbar o orgulho, nossa vaidade, por aquilo que talvez tenhamos feito no passado ainda recente ou longínquo. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara,
quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Ou seja, quiçá, talvez, né? Talvez o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Então, se nós recordássemos o mal que fizemos ou o mal que nos fora feito por outra pessoa, em que nesse momento dessa encarnação estamos próximos, nós aí talvez, né, quiçá, perderíamos a oportunidade de nos repararmos diante desses espíritos. Então ele diz, de todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. É o que hoje muitos, né, vêm trazendo, psicologia, outros pensadores espiritualistas, universalistas, vêm dizendo dessa nossa necessidade de deixar essa consciência, aquilo que já somos, né? Essa consciência divina, voltar ao encontro com Deus, com o divino em nós, com essa consciência crística que é em nós, para que assim, deixando ela fluir, possamos tomar melhores decisões e nos conduzir através da vida. E essas tendências instintivas, aquilo que está na nossa memória, como Emmanuel nos traz no departamento das memórias, tudo aquilo que já estamos arquivado, que já está arquivado em nosso inconsciente. Né? Pensando no iceberg, né? O iceberg a gente só vê aquela pontinha que é o consciente, a parte submersa é o nosso inconsciente, onde está ali, como também vai lembrar, se eu não me engano, Entre Dois Mundos ou No Mundo Maior, André Luiz vai falar sobre o porão desta casa, onde estão ali tudo aquilo que já vivemos, e essas tendências instintivas afloram conforme nós vamos nos observando durante a encarnação. Então, para saber o que nós fomos, basta avaliarmos o que nós fomos no passado, basta avaliarmos as nossas tendências hoje, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos desejos. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Ora, se ainda, como Carlos Torres Pastorino nos disse na mensagem inicial, se ainda caímos na raiva, na inveja, na intolerância, é isso que precisamos trabalhar. Se já não mais apraz o espírito nessas más tendências, porque já resolvemos isso, né, em encarnações pretéritas, mas sempre haveremos de corrigir ainda alguma má tendência, porque lá nas perguntas sobre as reencarnações, a Pleiade dos Espíritos de Verdade nos diz que quando nós nos tirarmos todas essas nossas más tendências do espírito, que somos criados simples e ignorantes a expressar essa perfeição divina, nós não precisaremos mais encarnar. Então, se estamos encarnados aqui, principalmente num planeta de provas e expiações, é porque ainda temos que depurar muitas dessas más tendências, né? Não está muito longe de sermos espíritos missionários, como foi Jesus quando aqui encarnou, né? Muito, muito longe. E dentre outros nomes que conosco estiveram, mais recentemente aí podemos citar Chico, né? Quiçá Divaldo, e entre outros mais que conhecemos em outras religiões também, Madre Teresa, Irmã Dulce, enfim, são vários os espíritos que vêm aí para nos ajudar. Então, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos de que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então essa nossa encarnação para a nossa eternidade é como se fosse um dia, né? Segundos dentro da eternidade. Então ele dá exemplo do sono, né? Quando nós retornarmos definitivamente à pátria espiritual, né? Dependendo do nosso poder de esclarecimento, de construção do espírito que somos, nós teremos sim a capacidade de relembrar algumas de nossas vidas para trás de acordo com a nossa necessidade, se assim for de nosso aprendizado e do nosso amadurecimento como espírito. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado, ele nos diz. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que se goza de certa liberdade no desdobramento do corpo durante o sono, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. Porque se não acharmos, né, se não realmente acreditarmos nisso, não confiarmos nisso,
não teremos a consciência desse Deus que a doutrina nos fala, do onipotente, do onisciente, infinita justiça, bondade e misericórdia. Então tudo que nos acontece é por justiça divina, para o nosso, principalmente para o nosso aprendizado. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas aurem nele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, quando a gente vai estudar um pouco da doutrina, a gente sabe que se for necessário para o nosso aprendizado e seguirmos nessa nossa jornada aprendendo, nós teremos aí flashes da nossa vida passada para nos ajudar a entender o momento presente. Seja ele em sonho, como ele falou aqui, seja ele, de repente, em processos de hipnose, terapias de vidas passadas, mas isso só há, acho que, necessidade de forma mais natural e espontânea para que possamos entender o que acontece conosco hoje. Mas se, como ele disse lá no início, lá dentro, na nossa consciência, observando as nossas tendências instintivas, aquilo que fazemos sem pensar, vamos dizer assim, nós vamos ter aí uma noção daquilo que fomos no passado. Então, deixemos a cargo do Pai, que sabe o que verdadeiramente necessitamos e precisamos. E esses mensageiros de luz que nos cercam possam nos ajudar a conduzir melhor essa nossa encarnação, essa nossa vida que é eterna e infinita. Então, agradecendo por mais essa reflexão, por mais esse estudo, fechemos os nossos olhos e agradecemos ao Pai por mais essa oportunidade de reflexão. Agradecendo também aos espíritos que nos cercam, a todos aqueles que conosco estiveram na noite de hoje, aprendendo um pouco mais sobre a vida, sobre a reencarnação, sobre os nossos momentos quando aqui estamos, sempre amparados pela justiça do nosso Pai, pela bondade, pela sua misericórdia, que possamos a cada dia aí exercitar a nossa fé, essa confiança nesse Deus, nessa força primária de todas as coisas, essa inteligência suprema, que há de nos criar para sempre e a todo momento. Obrigada, Senhor, por tantos esclarecimentos. Pedimos aos bons espíritos que despejam sobre essas águas as energias necessárias para o nosso refazimento, que nos auxiliem nessa jornada evolutiva. Obrigada a tudo e a todos, Pai. E que possamos, nesse caminhar, junto a Ti, junto a esses mensageiros de luz, darmos passos cada dia mais firmes, mais certeiros, para buscarmos essa perfeição, fazendo bem a todos, entendendo que no todo nós estamos também inseridos. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Ti, meu Pai, graças a Ti. Um até breve, meus irmãos, se assim Deus.